Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que dia maravilhoso que Deus nos deu, hein? Desejo para você e para toda a sua família que o Espírito Santo de Deus esteja aí, enchendo, inundando e dirigindo a sua vida e a vida de todos que andam com você. Estamos iniciando mais um devocional de fé, esse momento em que nós paramos um pouquinho a nossa rotina para ouvir a voz de Deus, para ler a Bíblia, para meditar na mensagem da Escritura e para orar, falando com Deus. Convido você a me acompanhar na leitura de hoje, na segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2. Este é o capítulo da nossa leitura de hoje. Eu quero ler com você os primeiros versículos. São, como eu já disse antes, né? É uma carta de um pai espiritual para um filho espiritual. Paulo adotou Timóteo como seu filho na fé e lhe ensinava, lhe instruía na palavra de Deus. Quando ele escreve essa segunda carta, Timóteo já é um líder da igreja. Timóteo já é um pastor, Timóteo já é um bispo, já é um líder regional e Paulo está preso. Paulo foi preso, né? Quando foi para Jerusalém, ficou preso até o final da sua jornada, né? Teve uma parte de prisão domiciliar e depois foi preso novamente, sendo no final julgado e condenado por Nero e morrendo no ano de 64 depois de Cristo. Então essa carta foi escrita um pouco antes disso. E Paulo está ensinando muitas coisas importantes para Timóteo. Inclusive nesta carta ele vai chamar a atenção de Timóteo para guardar, firmemente aquilo que Deus lhe deu. E capítulo 2, versículo 1 diz assim: Tu, portanto, meu filho, olha só, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Uma outra tradução diz: seja forte na graça que há em Cristo Jesus. Quando nós entendemos a graça de Deus, através de Jesus, quando nós entendemos que nenhum de nós merecia a salvação, mas Deus gratuitamente, graciosamente, nos deu esse favor, nos deu a salvação, o amor, sem merecermos. Isso é graça, É favor não merecido. Quando nós entendemos isso, nós nos tornamos mais fortes. Porque quando vem a acusação, e até mesmo quando vem os nossos próprios pecados, e nós nos arrependemos deles, nós olhamos para a graça e nos mantemos firmes na graça de Deus. Quando vem as decepções, quando vem os dias de dificuldade do seu próprio coração, ou quando pessoas erram com você ainda olha para a graça de Deus e vê nela tudo o que você precisa. Não importa o que as pessoas fazem. Mesmo que pessoas te traiam, a Bíblia diz ainda que teu pai e tua mãe te abandonem. E eu poderia dizer mais, ainda que a tua esposa te abandone, ainda que o teu marido te abandone, ainda que você perca o seu emprego, ainda que dificuldades mil te cerquem por todos os lados, ainda que você mesmo erre, peque e se afaste de Deus, ainda que tudo isso aconteça, a graça de Deus permanece sobre você. Seja forte na graça de Deus. Esse é o primeiro conselho. Versículo 2 diz assim: e as coisas, tudo aquilo que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Olha só, na outra tradução diz: confia a homens fiéis para que sejam capazes de transmitir, de ensinar a outros. Aqui, Paulo está chamando a atenção de Timóteo sobre a importância de descentralizar o seu ministério. O reino de Deus nunca foi sobre uma pessoa, a não ser a pessoa de Cristo, Mas o próprio Jesus, estando na terra,
ele não ficou guardando para si todo o conhecimento da verdade. Ele não ficou guardando para si os dons de Deus. Ele dividiu entre 12 homens. Ele pegou 12 homens e ensinou eles, e mandou eles irem e fazerem outros discípulos, e assim multiplicarem a graça de Deus, multiplicarem os dons de Deus. A igreja de Jesus Cristo é lugar de multiplicação. A igreja de Jesus Cristo é lugar de passar adiante aquilo que recebemos. Todas as bênçãos de Deus que estão na palavra de Deus e nos foram ensinadas são transmissíveis. Devemos passar para os outros. Devemos escolher algumas pessoas para discipular. Aqui quando fala, escolhe alguns homens, ele não está falando do ensino que a gente prega no púlpito. O que a gente prega no púlpito é para todos e é um fortalecimento para toda a igreja. Mas tem certas coisas, alguns segredos de Deus, algumas coisas mais profundas que você precisa reunir-se no íntimo com algumas pessoas. Por isso que Jesus escolheu 12 discípulos. E depois mandou esses 12 fazerem discípulos. E os discípulos façam discípulos. E essa ordenança de fazer discípulos é até hoje. Todo cristão é convidado a ser um discípulo de Cristo, mas também ser discipulado por alguém mais velho e também ensinar alguém mais jovem ou com menos tempo na fé. E aí esta bênção que passa de geração em geração atinge todas as gerações e multiplica a graça e a unção no meio da igreja. Deus nos chamou para transmitir o que recebemos. Não deve ficar em nós. O que Deus me deu, através das mãos e do ensino dos meus pastores, e o que eu vou citar, no meu caso, pastor Paulo Figueiró, tem me discipulado, me ensinado há muitos anos aqui na igreja, pastor Isaías Figueiró, aquilo também que eu recebi do meu pai, pastor Pedro, tantas pessoas que nos ensinaram, e que nós vimos no exemplo, e que sentaram conosco, e que nos transmitiram, isso tudo que eu recebi, eu não posso guardar em mim. Deus tem me instigado há alguns anos a guardar um tempo semanal para estar mais perto de alguns homens fiéis e ensinar esses homens. Ensinar, transmitir, compartilhar, para que eles passem também isso adiante a outros e sejam usados por Deus e façam as mesmas obras que Jesus fazia. Jesus disse, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e ainda obras maiores fará. Ou seja, a bênção de Deus, a unção de Deus, não para na liderança da igreja, mas se espalha por meio e através de todos os que creem. Amém? E no versículo 3, ele termina, ele continua dizendo o seguinte, tu, portanto, suporta o sofrimento. Olha só que forte. Como um bom soldado de Jesus Cristo. Olha o conselho que Paulo dá para Timóteo. Suporta o sofrimento. Queridos, andar com Deus não significa que não vamos ter sofrimento. Pelo contrário, vamos passar por muitos sofrimentos, inclusive ao olhar para esse mundo do jeito que está, ao pregarmos o evangelho, seremos mais ainda, discriminados, ofendidos. Na vida passaremos por sofrimentos, faz parte da vida, mas podemos suportá-los como um soldado de Deus. Assim como o soldado suporta dias de escassez na guerra, suporta passar calor, passar frio, suporta no meio da batalha, ali, no meio da batalha com a sua espada antigamente, hoje em dia com o seu fuzil, o soldado suporta os dias maus, o soldado, ele não está ali num campo de flores, não está de férias na beira de uma praia, ele está lutando e ele suporta o sono, ele suporta todas as coisas. Assim também, Deus chama você e eu para suportarmos e vencermos o mundo pela fé em Jesus Cristo, como soldados de Deus, entendendo então que estamos em uma batalha, em uma guerra espiritual, não estamos de férias na praia. E até quando você está de férias na praia, há uma batalha espiritual, então devemos suportar todas as coisas. Amém? Seja forte. Deus não chama você para ser fraco.
Deus não chama você para desistir, para desanimar, para parar nos obstáculos que a vida levanta. Deus chama você para ser forte. E eu declaro a força que vem de Deus inundando o seu coração nesse dia. Eu peço que o Espírito Santo de Deus inunde a sua vida e dirija a sua vida em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, eu oro nesse dia por este homem que me ouve, por esta mulher que me ouve, por este jovem que me ouve, essa senhora, esse senhor. Eu peço forças novas, vigor, sabedoria, ânimo para suportar os sofrimentos, graça que vem do Senhor para todas as coisas. Que esta pessoa possa aprender de Ti e transmitir à próxima geração aquilo que o Senhor tem feito. O Senhor é um Deus fiel, justo, santo e bom. Entregamos a Ti o nosso dia, a nossa semana, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos amigos, compartilhem o devocional e amanhã estaremos juntos.